Olá, pessoal! Dentro das nossas dicas regressivas de direito penal, vamos voltar a falar sobre o crime, sobre o tipo penal. Na nossa dica anterior, nós falamos sobre o fato típico. Hoje a gente vai falar sobre os outros elementos, tá certo? Então, como a gente tinha visto anteriormente, crime é igual fato típico mais antijurídico e ele tem que também ser culpável. A gente viu então já quais são os requisitos desse primeiro elemento e a gente tem que lembrar o quê? Que a gente só passa para a análise do segundo elemento do conceito analítico do crime se o primeiro estiver presente. Então, se o fato for típico, tá certo? Dizer aqui a respeito da antijuridicidade, ele também é chamado de ilicitude, não é isso? Antijurídico ou ilícito. Diz respeito a ser o quê? Contrário ao direito, ou seja, diz respeito a contrariar as normas de direito. Nós temos causas excludentes de antijuridicidade ou de ilicitude, que podem ser importantes para vocês, porque podem ser a tese defensiva. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Muito bem? Agora, se essas excludentes lá do artigo 23 do Código Penal não estiverem presentes, a gente então vai passar para o último elemento, que é a culpabilidade. Essa culpabilidade aqui, gente, é a chamada, pode voltar aqui para mim, é a chamada culpabilidade lato sensu, tá certo? Diz respeito à possibilidade de imposição de pena ao indivíduo, porque possa ele entender, compreender aquela sanção. E também por algumas outras circunstâncias. Quais são os três elementos que constituem a culpabilidade lato sensu? Esse pressuposto aqui. Primeiro, o réu tem que ser imputável, tá certo? Depois, ele tem que ter potencial consciência da ilicitude. E por último, deveria haver a exigibilidade de conduta diversa. Se acontecerem causas supralegais de exclusão de culpabilidade, como por exemplo, a inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, que eu não pudesse exigir que aquele indivíduo agisse de forma diferente, aí a conduta não vai ser culpável. Se inexistir a potencial, não houver a potencial consciência da ilicitude, da mesma forma. E a inimputabilidade? Na verdade, a imputabilidade é um pressuposto da culpabilidade lato sensu, não é isso? Dentro do nosso Código Penal, a gente não tem o conceito de imputabilidade. A imputabilidade, ela é presumida. Nós temos no artigo 26 do Código Penal, ao contrário, o conceito de inimputabilidade. O que é inimputabilidade? É inimputável indivíduo que, em razão de doença mental ou de desenvolvimento mental retardado ou incompleto, não tiver condições de entender o caráter ilícito da infração. Tudo bem? E aí, então, se isso acontecer, ele será absolvido. Essa absolvição, ela é uma absolvição imprópria. Por que a gente chama de absolvição imprópria? Porque o indivíduo será absolvido, mas receberá uma medida de segurança, que poderá, nos casos de crimes punidos com reclusão, ser de internação, ou no caso de crimes punidos com detenção, ser uma medida de segurança de tratamento ambulatorial. Além da inimputabilidade, o artigo 26, no parágrafo único, faz a previsão da semi-imputabilidade. O que é a semi-imputabilidade? É uma diminuição de pena, porque o indivíduo seja parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito, capaz de entender o caráter ilícito da infração. Então, ele tem uma diminuição nessa sua capacidade de compreensão, ou em razão de uma doença mental, ou de um desenvolvimento mental retardado incompleto. Nesse caso, ele vai ser condenado e vai receber uma pena. Tudo bem? Certo? Então, esses são alguns elementos que são importantes. Você tem que lembrar, a inimputabilidade gera absolvição, a semi-imputabilidade tem uma condenação, mas essa pena será diminuída. Tá bom? Essa foi a nossa dica de hoje.